Imagina que doido seria viver em uma época onde a exploração da vida extraterrestre não é apenas um sonho, e sim uma realidade. De herbívoros gigantescos a carnívoros ferozes, quais seriam as adaptações que a natureza adotaria em ecossistemas com leis completamente diferentes da nossa? É exatamente isso que Subnáutica Abaixo de Zero nos propõe. E assim como seu antecessor, os mares e criaturas desse jogo unem uma complexa rede de biomas e detalhes que transcendem a ideia de um simples jogo. Hoje, eu, o Macaco Despido, convido você a participar de uma expedição pelo fundo do oceano congelado do planeta 4546b. Nossa missão aqui não é apenas catalogar o máximo de vida marinha possível, mas também compará-las com as criaturas que conhecemos na Terra. Sem mais delongas, bora! Antes da gente conhecer as criaturas desse ambiente inóspito, vamos tentar entender mais ou menos como esse bioma funciona. O Setor Zero é sem dúvida uma das regiões mais frias do planeta 4546b. Aqui, apenas os seres vivos mais resilientes conseguiram se estabelecer, passando por rigorosas seleções naturais para suportar temperaturas extremamente baixas. Esse processo resultou em adaptações bizarras que moldam uma fauna única. Por exemplo, nas plataformas flutuantes de gelo, localizada na transição entre o oceano e a terra, uma criatura peculiar prospera: os penguins. À primeira vista, eles podem parecer até desajeitados e até assustadoramente feios, mas além de serem amigáveis, fazem parte de um importante grupo de pequenos predadores dessa região. Evoluindo em convergência com os pinguins da Terra, eles vivem em colônias organizadas onde cada adulto desempenha um papel vital na sobrevivência dos filhotes. Os pingolingos, a fase jovem dessa espécie, são dóceis e completamente mais atrapalhados que os pais. Com isso, o cuidado parental se torna imprescindível para eles. E para isso, esse grupo desenvolveu uma estratégia peculiar. Inclusive para os homens que um dia sonham em ser pai, aqui vai um exemplo de paternidade fantástico. Na Terra, o pinguim imperador, assim como o pinguim, é famoso pelo seu impressionante esforço paternal. Após a fêmea botar um único ovo, ela parte para o oceano para se alimentar, deixando o macho responsável por incubar. Durante cerca de 2 meses, o macho mantém um ovo equilibrado entre seus pés, protegido por uma bolsa de incubação. Durante esse período, ele não se alimenta e depende exclusivamente da reserva de gordura para sobreviver. Outra característica convergente é que em terra firme os penguins podem parecer um pouco patéticos até, movendo-se igual um velho bêbado do interior, mas essa impressão muda completamente quando eles entram na água. Ao contrário da maioria das aves que usam as asas para voar, eles desenvolveram uma adaptação única conhecida como voo submerso. Com batidas de asas sincronizadas e movimentos poderosos de cauda, eles deslizam pela água com um nado tão gracioso quanto eficiente. Um olhar mais atento no seu scan revela outra adaptação impressionante. Os dentes serrilhados do pinguim sugerem uma adaptação piscívora, ou seja, essa estrutura são ferramentas perfeitas para capturar e dilacerar peixes. E eu sei que pode até parecer um pouco bizarro aves com dentes, mas no passado evolutivo terráqueo podemos encontrar um dos exemplos mais icônicos e conhecidos do mundo. Durante muito tempo, acreditávamos que as aves teriam vindo de um grupo isolado de dinossauros. Mas com o aumento do conhecimento, compreendemos que, na verdade, as aves sempre foram dinossauros terópodes. Então, pensarmos em um animal como os maniraptores, que possuíam dentes e focinhos, e depois, gradativamente, isso se transformou em um bico, os pinguins são uma parte crucial e extremamente plausível desse planeta. Me parece que, além de mecanismos para enfrentar o frio, a vida do planeta 4546b precisa inovar constantemente suas formas de buscar alimento. Entre os principais indivíduos que fazem parte do cardápio dos penguins, um peixe pertence à família mais bem-sucedida do Setor Zero. Ao mergulharmos nas águas rasas da região, logo de cara encontramos um ecossistema repleto de corais e uma abundância de peppers do Ártico impressionante. Esses zoiudinhos aquáticos, apesar de se assemelharem visualmente ao seu parente, os peppers tropicais, apresentam uma coloração mais esbranquiçada, uma estratégia eficiente de camuflagem contra predadores. Além disso, suas escamas possuem propriedades especiais que os tornam mais resistentes ao frio intenso. Mas talvez a forma de vida mais fascinante desse ambiente seja uma que à primeira vista pareça até um pouco sem graça. Eu tô falando dos corais ponte.
estruturas imponentes formadas por colônias de incontáveis pólipos, que podem alcançar impressionante 200 metros de comprimento. Esse gigante subaquático é um testemunho da incrível capacidade de crescimento adaptativo. Seu segredo está em um fenômeno conhecido como tigmotropismo, um processo de resposta ao toque que direciona seu crescimento conforme ele interage com o meio ao redor. Assim como algumas plantas terráqueas, como as trepadeiras, os corais pontes ajustam sua estrutura ao contato com rochas e outras superfícies, regulando seus hormônios de crescimento para se expandirem de forma estratégica. Além disso, outros seres colonizam os corais ponte. Pequenas cracas bioluminescentes crescem na parte inferior do coral e atraem alimentos para facilitar a absorção de restos orgânicos, tanto para ele quanto para os próprios corais. E agora, nadando para o norte, chegamos em uma região fascinante repleta de mistérios, a Gruta do Ártico. Esse bioma único ocupa uma estreita faixa entre a camada de gelo da superfície e o fundo do oceano, criando um ambiente isolado e extremo. Claramente, as barreiras espessas de gelo bloqueiam a maior parte da luz solar, moldando completamente a vida que prospera aqui. As formações submersas desse iceberg são repletas de estalactites de gelo afiadas que se projetam pelo teto. De maneira imprevisível, elas caem e despencam a qualquer momento. Para grandes predadores, essas formações representam até um risco constante, mas para pequenas criaturas como os ágeis Brine Wings, essa estrutura se torna uma aliada valiosa. Batendo o olho, o que mais chama a atenção nesse pequeno grupo de predadores é seu aparelho bucal, que notavelmente é semelhante ao de um cavalo marinho terráqueo. Mas diferente deles, que utilizam a sucção para capturar presas, o Brine Wing desenvolveu uma adaptação ainda mais peculiar. Ele dispara um jato congelante capaz de mobilizar completamente suas vítimas. Um escamas detalhado revela que esse fenômeno ocorre graças a uma bexiga especializada, que extrai e concentra o sal marinho da água para super resfriá-lo. O resultado, um predador letal em miniatura, que utiliza o próprio ambiente ao seu favor. À medida que avançamos pela gruta, encontramos uma das criaturas mais inusitadas e desprovidas de inteligência desse ecossistema. Um imponente peixe-titã-rosquinha. Esse herbívoro se destaca por uma característica única, um enorme orifício no centro do seu corpo, grande o suficiente para que um mergulhador possa atravessá-lo sem esforço. Inicialmente, essa estrutura peculiar parece uma aberração evolutiva, mas um scan detalhado revela algo ainda mais surpreendente. O revestimento gelatinoso dentro do buraco protege milhares de ovos, o que poderia sugerir uma adaptação reprodutiva extraordinária para proteger suas crias. No entanto, a análise do DNA mostra que esses ovos não pertencem ao próprio Titã Rosquinha, mas sim a uma pequena e misteriosa criatura que vive ao seu redor. E é nesse momento que descobrimos uma das relações mais lindas de mutualismo coevolutivo do planeta 4546b. Os peixes simbiontes se agrupam ao redor do peixe titã rosquinha como se fossem abelhas, compartilhando uma relação simbiótica essencial para a sobrevivência de ambas as espécies. Enquanto o peixe titã oferece abrigo e proteção para os simbiontes, eles desempenham um papel crucial atuando como um sistema de alarme biológico. Assim como os peixes limpadores na terra ajudam seus hospedeiros a remover parasitas, os simbiontes limpam e alertam o titã sobre as possíveis ameaças, compensando sua evidente falta de inteligência. E claro, de mobilidade, né? Seguindo a luz difusa que penetra a água, nos deparamos com um espetáculo subaquático surpreendente. Uma imensa floresta de kelps do Ártico domina completamente o substrato oceânico. Essas algas gigantes podem atingir entre 10 e 15 metros de altura, criando um labirinto denso e inquieto. Diferente de seus parentes tropicais, os kelps do Ártico possuem uma adaptação singular. Suas sementes são bioluminescentes e emitem um brilho que atrai cardumes de peixe. Esse comportamento não é simplesmente aleatório. Ao se alimentarem das sementes, os peixes acabam dispersando elas por toda a região, permitindo que a floresta continue se expandindo cada vez mais. Entre os habitantes dessa intrínseca rede de algas, encontramos uma das formas de locomoção mais incomuns desse oceano, os spinnerfishes. Além do seu formato singular, o que verdadeiramente chama atenção nesse peixe é seu sistema de propulsão. 3 sifões laterais expelem jatos de água e fazem ele girar rapidamente, se movimentando como uma verdadeira estrela ninja.
Apesar da peculiaridade, esse método de locomoção não é único nesse reino animal alienígena. Na Terra, por exemplo, os náutilos utilizam um sistema semelhante de jato propulsor para se locomover pelo oceano, enquanto as larvas de peixe-lua apresentam uma forma corporal estrelada, sugerindo um padrão de morfologia igualmente inusitado. Mas tudo isso não descarta a singularidade desse carinha aqui. Sério, ele é simplesmente fantástico. Conforme avançamos pelas florestas submersas, nos deparamos com um encontro inesperado e um tanto quanto problemático: os macaquinhos marinhos. Criaturas extremamente inteligentes e brincalhonas observam nossa presença com uma grande curiosidade. Inclusive, um desses sem-vergonhas roubou minha câmera e me forçou a perseguir ele durante um bom tempo. A brincadeira, apesar de irritante, também nos oferece uma oportunidade rara de observação e interação de uma espécie tão fascinante. E após recuperar o meu equipamento, um escaneamento revela informações detalhadas sobre essa espécie. Com uma massa cefálica bem desenvolvida e olhos posicionados lateralmente, uma forte indicação de herbivoria, os macaquinhos marinhos demonstram habilidades notáveis. Suas mãos ágeis são capazes de manipular objetos com precisão, uma característica rara entre a fauna subaquática. E o mais interessante disso tudo é que para eles, brincar não é apenas um comportamento recreativo, mas sim uma ferramenta evolutiva essencial para o aprendizado da espécie. Assim como nós, primatas terrestres, esses animais parecem desenvolver habilidades sociais e cognitivas por meio da exploração e da interação com o meio ambiente. E não tem como negar, apesar de brincalhão, o macaco marinho é uma das criaturas mais carismáticas desse ecossistema. Acho que depois do mapeamento da floresta do Kelp, é melhor a gente voltar para a superfície para restabelecer os suprimentos. Enquanto nadava de volta, pensei em formas criativas de observar aqueles pinguins da superfície sem assustá-los. E assim surgiu minha nova aliada, uma máquina projetada para se misturar ao ambiente que batizei carinhosamente de Penguin Espiã. E eu sei que, embora sua aparência ainda tenha um toque bem artificial, eu tenho certeza que ela é suficientemente convincente para enganar os curiosos habitantes, pelo menos por um curto espaço de tempo. Depois de ativar a Penguin Espiã e enviá-la para campo, conforme ela se aproxima do grupo, percebo que sua presença não passa desapercebida. Mas, em vez de fugir, os penguins demonstram uma mistura de curiosidade e cautela. E aos poucos eles vão se acostumando e permitindo que o Penguin Espião faça parte de seu seleto grupo. Através dos olhos do espião, descobrimos não apenas como os pinguins se comunicam e cuidam dos seus filhotes, mas também o segredo por trás da sua impressionante resistência ao clima extremo das tempestades violentas de neve. Graças ao Penguin Espião, conseguimos desvendar os aspectos mais secretos dos penguins. E agora sim, enquanto eu deixo aqui nosso robozinho coletando informação, vamos mergulhar mais fundo pelo oceano. Longe da costa, onde as águas se aprofundam e a luz do sol começa a se dissipar, encontramos um dos espetáculos mais enigmáticos da natureza. À nossa frente, vastas ilhas flutuantes conhecidas como Ilhas de Lillipad desafiam a lógica e se mantêm suspensas sobre o oceano. À primeira vista, sua existência parece até mágica, mas ao analisarmos mais de perto, descobrimos que esse fenômeno é na verdade um triunfo da evolução. Olhando para cima, vemos imensas plantas cujas raízes se agarram firmemente às estruturas rochosas das ilhas, sustentando elas com uma força impressionante. Na superfície dessas ilhas, encontramos os verdadeiros responsáveis por essa maravilha natural, os lírios gigantes. Essas plantas colossais se assemelham às vitórias régias da Terra, mas em uma escala inimaginável. Se você já viu uma vitória régia, provavelmente já imaginou como seria caminhar por cima delas. Algo impossível no nosso planeta. No entanto, no planeta 4546b, os lírios evoluíram para serem tão robustos que suas folhas são capazes de suportar enormes quantidades de peso, criando uma verdadeira plataforma natural sobre o oceano. Essas adaptações não apenas sustentam as ilhas, mas também dão origem a um ecossistema único e extremamente delicado, onde plantas e rochas trabalham juntas para manter um equilíbrio frágil, mas incrivelmente eficiente. Logo abaixo dessas folhas gigantescas, escondidos na penumbra azulada e verde dos oceanos, um pequeno e curioso peixe chama nossa atenção. Com uma coloração vibrante e aparência inofensiva, o Knotfish poderia facilmente ser confundido com um pacífico herbívoro.
Mas essa impressão não pode estar mais errada. Esse pequeno predador é um mestre da emboscada, e sua arma mais letal está oculta nesse exato momento. Um escaneamento mais detalhado revela o segredo do Nutfish. Sua boca elástica e retrátil é capaz de se projetar para fora em um movimento rápido e letal. Assim que uma presa desavisada se aproxima, ele dispara sua mandíbula para capturá-la em um piscar de olhos. Seus dentes afiados se estendem por toda a boca, garantindo que qualquer coisa que entre ali dificilmente consiga escapar. Essa adaptação é incrivelmente semelhante à de criaturas como tubarões doentes que projetam suas mandíbulas de maneira assustadora para capturar presas, e os misteriosos tubículas boca de guarda-chuva, cujas bocas expansivas criam verdadeiras armadilhas vivas que parecem tão alienígenas quanto desse planeta. Enquanto observamos esse predador entrar em ação, fica evidente que sobre a aparente tranquilidade das ilhas de Lily-Pad, existe uma complexa cadeia alimentar em funcionamento. Cada organismo aqui, seja uma planta colossal ou até mesmo um peixe predador de emboscada, ocupa desesperadamente qualquer nicho disponível pelo ambiente. Pelo visto, no planeta 4546b, a competição é tão intensa quanto na Terra. E sério, isso daqui me dá até calafrio de pensar quais seriam os predadores máximos dessa região. De repente, nas profundezas do Setor Zero, surge uma criatura que inspira puro terror. Um verdadeiro titã dos mares. Diante de nós patrulham nas águas com imponência implacável um grupo de tubarão bruto. Um super predador agressivo e adaptado para dominar esse ambiente hostil. Seu corpo maciço corta a corrente com uma eficiência letal, enquanto seus olhos brancos e opacos denunciam sua cegueira. No entanto, é melhor não deixar se enganar. Ele não precisa de uma visão boa para ser um caçador formidável. Dotado de um olfato altamente desenvolvido e sensores de movimento ultrassensíveis, o tubarão bruto pode detectar a menor vibração na água, permitindo que ele rastreie a presa com uma precisão cirúrgica. Mas a verdadeira arma letal dessa criatura está nas mandíbulas, que quando abertas revelam uma fileira de dentes afiados, projetados para cortar carne e esmagar ossos com facilidade. E assim como os tubarões da terra, essa fera colossal prefere atacar de baixo para cima, utilizando uma estratégia clássica de emboscada. Essa tática permite que ele se aproxime da escuridão das profundezas para lançar um ataque surpresa com uma velocidade impressionante. E sério, mesmo observando à distância, a presença dele é simplesmente bizarra e faz meu instinto de sobrevivência gritar. Nesse exato momento, eu acho que a melhor decisão a se tomar é nadar o mais longe possível. E de preferência o mais rápido também. Logo após esse encontro assustador, enquanto voltava para a superfície, me deparei com uma forma de vida diferente de tudo o que já tinha visto. Eu não sei porquê, mas esse serzinho me chama muita atenção. Chegando mais perto para um scan, enquanto pegava minha câmera, senti um calafrio e uma distorção visual pesadíssima. Sei lá, cara, eu acho que eu tô estranho. Acho que eu tô meio chapado. Nossa, que céu lindo, né? Tá tudo tão colorido. Até a água tá parecendo mais densa. Caraca. Ufa, depois dessa onda braba, a última coisa que eu me lembro foi de ter visto aquele bichinho doido. E verificando meu scan, percebo que mesmo completamente chapado, em algum momento eu consegui fazer a varredura, só que não me lembro exatamente em qual momento, né? Mas pelo menos eu fiz. Ao analisarmos os dados coletados, chegamos a uma conclusão fascinante. A criatura diante de nós é um Lillipalder, um animal singular dotado de uma habilidade extraordinária, o poder da desorientação. Seus apêndices coloridos e chamativos não são meramente um ornamento. Na verdade, eles desempenham um papel crucial na estratégia de defesa desse carinha. Com um simples movimento, o Lillipalder é capaz de emitir umas ondas neurosensoriais que confundem completamente os sentidos de qualquer possível predador ou presa, induzindo um efeito conhecido como sinestesia biológica. Esse fenômeno provoca uma sobrecarga sensorial, criando um estado de desorientação temporária, onde os sentidos se misturam. Ou seja, cheiros podem ser vistos, sons podem ser sentidos e a visão pode se tornar um turbilhão de cores e sentidos. Para um caçador que depende da precisão dos seus sentidos, esse efeito é devastador, tornando o Lillipalder extremamente difícil de se capturar. E olhando bem, eu não posso deixar de fazer um paralelo aqui.
Essa criatura fascinante me lembra muito o dragão marinho folheado do nosso próprio planeta. Esse parente dos cavalos marinhos terrestres possui apêndices alongados e delicados que imitam as águas marinhas e ajudam a se camuflar perfeitamente no ambiente. Assim como ele, Lily Powder utiliza sua aparência peculiar, não apenas para confundir predadores, mas também como uma ferramenta de sobrevivência extremamente eficaz. Mas, que isso? Uma sombra gigantesca está deslizando sobre as águas. De repente, o oceano ao meu redor se ilumina em tons de azul claro e dourado. Acima de mim, um leviatã colossal se move com uma imponência quase hipnotizante. Em um único movimento, essa criatura majestosa engole completamente um cardume de peixes. Enquanto isso, minúsculas partículas bioluminescentes dançam ao redor do seu corpo. Essa é a baleia luminosa, uma das formas de vida mais impressionantes, lindas e inteligentes do Oceano Polar. Com seus imensos 30 metros de comprimento, essa gigante das profundezas é a primeira classe de leviatãs que encontramos nessa região. Diferente dos predadores vorazes que espreitam essas águas, a baleia luminosa é um ser pacífico, movendo-se com uma calma quase que transcendental. Mas o que torna verdadeiramente única é a sua extraordinária capacidade de bioluminescência. Ao analisarmos seu corpo de perto, percebemos que essa criatura gera luz por conta própria de maneira complexa e diversificada. Pequenos pontos luminosos se acendem ao longo da sua pele, especialmente na ponta do seu chifre e ao redor de seus olhos, criando um espetáculo visual único. Essa bioluminescência pode servir para diversos propósitos, desde a comunicação entre os membros da espécie até a atração de plânctons para facilitar a alimentação. Mas o que mais me surpreende é a inteligência que transparece no olhar dessa criatura. Enquanto me movo ao redor dela, percebo um padrão curioso. Ela responde aos meus movimentos com piscadelas sincronizadas de luz. Ou isso é apenas uma resposta instintiva? Se for verdade, isso eleva a baleia luminosa a um nível de cognição absurdo. Independente da resposta, eu só sei que mesmo diante da imensidão desse ser, eu não consigo ter nenhum medo, cara. Apenas, sei lá, admiração. Voltando para casa completamente admirado, me recordo que antes que o dia chegue ao fim, há um último bioma a ser explorado aqui. Um que se destaca em meio à vastidão congelada do Setor Zero. Diante de nós, um cânion se abre numa paisagem gélida, revelando algo raro nesse planeta inóspito. Um trecho relativamente despido de neve. Mas o que realmente chama atenção nisso tudo são as luzes suaves que emanam das paredes rochosas. À primeira vista, essa pequena estrutura brilhante parece uma vegetação bioluminescente, um fenômeno já conhecido aqui nesse planeta. No entanto, quando chego perto, percebo que estou diante de algo mais surpreendente ainda. Esses organismos não são plantas, mas na verdade, animais altamente especializados. Fixos às superfícies rochosas, os lírios termais são organismos sésseis, ou seja, passam a vida toda ancorado nesse lugar. Mas o que realmente torna verdadeiramente fascinante é sua estratégia única de obtenção de energia. Diferente da maioria dos seres vivos que conhecemos, esses organismos desenvolveram uma forma de bioquímica adaptativa, muito semelhante à fotossíntese das plantas terrestres, mas com um detalhe único. Em vez de apenas captar energia solar, o lírio termal também é capaz de absorver e processar a radiação térmica e radioativa presente no ambiente. Essa característica os torna excepcionalmente bem adaptados a um planeta onde fontes de calor são raras e preciosas. Enquanto caminho pela fenda, percebo outro detalhe intrigante. Esses seres, apesar de estarem fixos ao solo, parecem me acompanhar com movimentos sutis. Sua estrutura flexível se orienta ligeiramente na minha direção, como se estivesse reagindo à minha presença. Seria isso apenas um movimento reflexo ou uma forma ativa de percepção ambiental? Sei lá, mas tomara que esse bicho não seja inteligente também. E depois de andar horas, eu percebo que explorar esse lugar não é uma tarefa fácil. Enormes desertos congelados dificultam a passagem para outros ecossistemas. Então, para isso, eu desenvolvi um método alternativo de transporte, uma meiota das neves, ou Snow Fox, um veículo projetado para atingir altas velocidades e se deslocar com eficiência pelo gelo. Agora, com essa velocidade, eu tenho certeza que a expedição se tornará muito mais fácil.
Não demorou muito e logo nos deparamos com o primeiro animal grande da região. Com uma investida avassaladora, o Snow Stalker mostra toda a sua ferocidade em reivindicação territorial. Mas graças à Meiota das Neves, conseguimos escapar dessa. Agora, de longe, podemos observar melhor essa criatura. Com sua pelagem branca e um corpo maciço perfeitamente adaptado ao frio extremo, o Snow Stalker caminha com uma confiança de um predador no topo da cadeia alimentar. À primeira vista, sua semelhança com ursos polares da Terra é realmente impressionante, um exemplo clássico do fenômeno conhecido como convergência evolutiva. Mas um escaneamento mais detalhado revela um detalhe surpreendente. O Snow Stalker não é um mamífero terrestre, mas sim um parente distante do Stalker aquático, encontrados nas regiões tropicais desse planeta. Isso significa que, apesar de hoje serem predadores terrestres, os seus ancestrais há milhares de anos dominavam os mares, caçando em águas quentes e rasas antes de se adaptarem à vida no gelo. Essa transição de ambiente aquático para um terrestre não é completamente inédita nesse planeta. Na Terra, os cetáceos, o grupo que inclui as baleias e os golfinhos, nos mostram como o mesmo grupo pode tanto conquistar o oceano quanto a terra firme. O fóssil do Paquicetus atoque, por exemplo, revela um animal que possuía um corpo semelhante a de um lobo, mas com uma adaptação que também permitia a vida semiaquática. Com o passar das eras, seus descendentes perderam completamente os membros traseiros e tornaram-se nadadores excepcionais, evoluindo para golfinhos e baleias que conhecemos hoje. O Snow Stalker, por outro lado, percorreu o caminho inverso. Seus ancestrais deixaram o oceano e, ao longo de incontáveis gerações, desenvolveram um corpo robusto e membros poderosos para atravessar terrenos hostis do Setor Zero. Sua pelagem espessa forneceu isolamento térmico contra temperaturas gélidas, enquanto suas garras afiadas garantem tração no gelo e servem como armas letais contra presas e competidores. Essa transição evolutiva é uma prova incrível da resiliência da vida. Em qualquer planeta, seja na Terra ou em 4546b, a natureza sempre encontra as maneiras bizarras de moldar a vida. Meu Deus do céu! Num piscar de olhos, um imenso verme do gelo caçou um Stalker sem nenhuma dificuldade. Com mais de 90 metros, esse gigantesco Leviatã é a maior criatura que habita o Setor Zero. O mais notável de toda sua morfologia, sem dúvida, é seu chifre, uma gigante e brilhante estrutura capaz de superaquecer com reações químicas exotérmicas. Essas reações químicas são tão fortes que permitem que o verme se desloque com facilidade pelo gelo denso das planícies. Acho que é hora de meter no pé. Bom, voltando para a base, depois desse encontro aterrorizante, parece que a natureza desse planeta resolveu me recompensar com uma das coisas mais lindas e belas que eu já vi em toda a minha vida. Não só aqui, mas também no planeta Terra. Com o cair da noite, uma brilhante e imponente aurora atravessa magicamente o céu. Sério, que coisa linda. Acho que agora só me resta recolher meu pinguinzinho espião e descansar para continuar a expedição amanhã. Novo dia, novas descobertas. Nessa expedição eu quero focar nas criaturas abissais desse lugar. Então quem tem talassofobia já se prepara porque hoje o bagulho vai ficar doido. Mas que isso? Que twin é esse? Ui! Do nada, uma estranha transmissão parece invadir a minha cabeça e interromper completamente meus pensamentos. Parece que eu estou captando um tipo de comunicação misteriosa. Mas de onde será que está vindo isso? E o mais importante, quem é o responsável por essa mensagem? Sei lá, tô com uma sensação meio esquisita. Eu só consigo olhar pro fundo do mar e achar que ela vem de lá. Não tem outro lugar aqui nesse planeta, né? Mergulhando cada vez mais fundo, chegamos a um ponto onde a luz do sol já não consegue penetrar o oceano. Um mundo de escuridão quase que absoluta, onde os olhos humanos mal conseguem ver um palmo à frente. No entanto, algo curioso acontece aqui. Os sinais que vínhamos rastreando se intensificam, indicando que há algo mais abaixo. Nesse vazio sombrio, as únicas fontes de luz visíveis brotam como vagalumes na escuridão. As colônias gigantescas de corais pontes bioluminescentes.
E o bizarro é que a densidade dessas colônias é tão impressionante que, vendo de longe, parece uma imensa serpente luminosa ondulando todo o leito oceânico. Aqui, nessa ausência de luz solar, a bioluminescência não é apenas um enfeite para essas criaturas, mas sim uma linguagem própria de sobrevivência. Entre as criaturas que habitam esse ecossistema implacável, encontramos um animal verdadeiramente peculiar: o peixe-vidro. Com um corpo completamente translúcido, ele parece mais um fantasma deslizando silenciosamente pelos corais. Seus órgãos internos e sua estrutura óssea são perfeitamente visíveis, revelando um organismo que abraçou a transparência como estratégia evolutiva. E diferente dos seus parentes mais próximos, os hopfishes, o peixe-vidro não possui uma coloração visível, muito menos uma camuflagem ativa. Em vez disso, ele depende de sua invisibilidade parcial para se proteger, uma técnica muito comum também em espécies terráqueas. Por exemplo, os enigmáticos peixes olhos de barril possuem uma cúpula craniana translúcida que permite enxergar em diferentes direções e os ajuda a confundir predadores em zonas de baixa luminosidade. E ainda tem mais: combinando sua transparência e bioluminescência ativa, ele faz com que sua silhueta seja quebrada, parecendo ainda maior, uma estratégia efetiva para assustar predadores e para atrair fêmeas em rituais de acasalamento. No caso do peixe-vidro, que é estritamente herbívoro, a transparência se tornou uma aliada indispensável para escapar de predadores carnívoros. E falando em carnívoros, abaixo de nós, nas profundezas silenciosas e cintilantes do oceano, algo se move com uma velocidade impressionante. Entre os corais bioluminescentes, uma silhueta colossal ronda como um verdadeiro torpedo vivo. Cortando a água com movimentos precisos e mortais, num piscar de olhos ele avança na minha direção. Um ataque rápido e brutal que, por sorte, é detido graças ao casco reforçado do meu submarino. Esse é o tubarão-lula, um predador que parece ter sido moldado pela própria agressividade do ambiente ao seu redor. Com mandíbulas repletas de dentes afiados, olhos adaptados a baixa luminosidade e um comportamento altamente territorialista, ele não tolera nenhum intruso em seu domínio. Mas com certeza o que mais se destaca nessa criatura é sua incrível capacidade de nado. Ao escanearmos completamente essa impressionante forma de vida, descobrimos os segredos por trás dessa velocidade. Em ambos os lados do seu corpo, ele possui duas grandes aberturas sifonais, incrivelmente semelhantes aos sifões que encontramos em moluscos, como as lulas e os polvos terráqueos. Esses sifões funcionam como propulsores a jato, expelindo água com uma enorme força, o que permite que o tubarão-lula alcance velocidades impressionantes em questão de segundos. Apesar da sua natureza agressiva, não há como negar o quão incrivelmente adaptado esse predador é ao ambiente abissal. E ainda que esse encontro quase tenha custado a minha vida, a emoção de observar essa criatura tão de perto é um tanto quanto fascinante. Mas vamos deixar ele de lado e continuar nossa busca pelo sinal misterioso. De repente, avisto uma pequena planta brilhante no solo oceânico. A beleza dela é tão única que eu decido chegar mais perto para ver melhor. O que parecia ser uma planta inofensiva, na verdade é uma criatura carnívora letal, o Spike Trap, uma forma de vida extremamente bem adaptada que utiliza da camuflagem, da bioluminescência e da emboscada como estratégias principais de caça. Com o scan completo em mãos, conseguimos observar sua anatomia em detalhes. Tentáculos sensoriais e pegajosos cobertos por células fotossensíveis que detectam movimento e vibração na água, usam a luz para atrair peixes e mergulhadores vacilões como eu. Apesar de parecer primitivo e um tanto quanto ineficaz, a estratégia de ficar parado e esperar a presa chegar é uma das mais bem-sucedidas da natureza. Um exemplo fascinante terráqueo é o louva-a-Deus orquídea, que se disfarça de uma flor tropical para enganar insetos polinizadores. No fundo do mar, criaturas como Spike Trap são um lembrete poderoso de como a vida pode se adaptar de forma bizarra. Nadando mais à frente, me deparo com uma engenhoca brilhante. Essas estruturas correspondem à mesma arquitetura usada pelos antigos arquitetos. Eu realmente achava que esses alienígenas tinham sido extintos há um tempo aqui nesse planeta, mas com o sinal de transmissão ficando cada vez mais forte, eu começo a duvidar muito disso. E finalmente, depois de muita busca, lá estava ela.
uma instalação submersa escondida dentro de uma caverna silenciosa e profunda. Nadando até a entrada, atravesso o corredor estreito, onde de repente uma dor de cabeça braba me atinge em cheio. É como, sei lá, se algo tentasse invadir a minha mente. Na câmera central, um brilho chama muito a minha atenção. Um dispositivo misterioso em forma de cubo pulsa como uma energia viva. Ao escanearmos, descobrimos que aquela voz estranha que vinha nos guiando nas últimas horas não era apenas um sinal aleatório. Na verdade, ela era uma consciência alienígena, um arquiteto vivo, uma antiga forma alienígena inteligente que usou da tecnologia para preservar a sua mente, criando uma inteligência artificial que simula seus pensamentos. Conversando um pouco com ele, o arquiteto me revela algo surpreendente. Assim como eu, ele também é um cientista, um explorador nato, e por muito tempo sonhou em voltar a ver o mundo. Ou melhor, os mundos, né, como ele dizia. Então, no momento de empatia, eu faço uma proposta absurda. Ofereço o meu aparelho para transferir sua consciência e levá-lo comigo. Afinal, que tipo de pesquisador eu seria se eu não ajudasse outro cientista a completar a sua jornada? Bom, ele aceita, mas antes da transferência acontecer, ele me dá um aviso meio vago. Prepara, amigo, que eu vou entrar. Antes que eu pudesse responder, uma luz intensa me atinge como uma explosão de energia pura. Então, tudo apaga. Quando eu acordo, sinto algo diferente. Tipo, muito diferente. Aquela voz, antes ecoando pelo rádio, agora está dentro da minha cabeça. Foi aí que caiu a ficha. O hospedeiro não era o meu computador, e sim eu. Acho que isso foi um erro brutal, mas ao mesmo tempo uma possibilidade bizarra que nenhum humano testemunhou. Sim, apesar de ter uma vida alienígena vivendo dentro de mim, observando e pensando tudo, eu também tenho um aliado poderoso, um companheiro que entende profundamente sobre a biologia de diversos planetas. E juntos, eu tenho certeza que a gente vai conseguir desvendar os segredos mais profundos de 4546b. Voltando à nossa base, eu e meu novo companheiro negociamos nossas explorações. Vamos continuar mergulhando pelo mar profundo e recolhendo materiais para construir um corpo compatível para sua transferência mental. Outra informação oferecida por ele é que seu vulgo é AL/AN. Juntando fica Alan, né? Mas eu apelidei carinhosamente ele de Alanzoca. Então a gente resolveu partir. Dando continuidade às explorações iniciadas por Alanzoca, avançamos rumo à vastidão gélida do Ártico Ocidental. Uma região tão imensa quanto assustadora. Aqui, enormes icebergs flutuam serenamente sobre um oceano tão profundo que eu nem consigo ver o fundo. Essas gigantescas ilhas de gelo não são apenas blocos de águas congelados, mas são verdadeiros ecossistemas móveis, repletos de vida selvagem escondida sobre sua superfície. E entre as criaturas misteriosas que habitam esse bioma inóspito, uma em especial se destaca, flutuando com uma elegância quase que divina, com 2 pares de nadadeiras largas e com uma boca ventral especializada. Conhecemos uma das primeiras espécies de raias do Ártico, as pioneiras de uma linhagem fascinante que se espalha por todo o planeta 4546b. Observando seus movimentos, é impossível não lembrar das majestosas jamantas terráqueas, uma das formas mais mágicas que já conheci na Terra. Ambas, apesar de carnívoras, são seres extremamente pacíficos, mas extremamente ágeis, já que, por incrível que pareça, há predadores capazes de destroçar esses seres aqui. Entre as criaturas mais impressionantes e perigosas desse ecossistema polar, uma se destaca não pela sua força, mas sim pela sua inteligência e sua capacidade de socialização: o bizarrinho pinaquerídeo. Esse animal, sem dúvida, é um dos predadores mais sociais e estrategicamente bem organizados do planeta 4546b. De forma curiosa, seu comportamento lembra dos leões marinhos da Terra, passando longos períodos em terra firme, onde vivem em grupos com uma estrutura hierárquica bem definida. Dentro dessas colônias, cada indivíduo parece ter um papel crucial, desde a proteção dos filhotes até a vigilância contra as ameaças. Mas o que realmente chama atenção nessa criatura é a sua inusitada forma de locomoção. Ao escanearmos completamente, revelamos que Pinaquerídeo possui 14 apêndices articulados, distribuídos de formas simétricas ao longo de seu corpo.
Esses membros versáteis permitem que o animal se desloque com uma eficiência tanto em ambiente aquático quanto em um ambiente terrestre. Uma adaptação evolutiva surpreendente que oferece agilidade e equilíbrio. À primeira vista, essa forma de locomoção pode parecer bizarra e até desengonçada, mas ela já foi testada e com sucesso na própria história da Terra. Durante o período Cambriano, mais de 500 milhões de anos atrás, um predador dominava os mares primitivos, o Anomalocaris. Com seus membros frontais segmentados e olhos compostos avançadíssimos para sua época, ele representava o topo da cadeia alimentar, uma criatura temida por qualquer um. E agora, aqui nas frias terras do Setor Zero, vemos um paralelo evolutivo fascinante. O pinaquerídeo parece ter recuperado de forma convergente essa antiga estratégia predatória. Mergulhando cada vez mais fundo, um cenário surreal se revela diante dos meus olhos. O que parecia ser um mar de olhos flutuantes se movendo suavemente nas correntezas, me aproximando, percebo que na verdade são criaturas com uma das estratégias evolutivas mais incríveis desse planeta. Esses organismos fascinantes são conhecidos como olhos-vivos do Ártico, uma espécie de água-viva que elevou o conceito de ilusão. Esses seres criam ao redor de si uma nuvem de padrões que imitam olhos, convencendo qualquer predador de que estão sendo observados de todos os ângulos. Uma tática brilhante para causar confusão mental à distância. Afinal, poucos animais ousariam atacar algo que parecesse gigantesco e ao mesmo tempo numeroso. Apesar de parecerem criaturas ativas, os olhos-vivos são na verdade quase que sésseis, e passam a maior parte da sua vida flutuando com o movimento da água. Seus tentáculos delicados, mas extremamente eficazes, são equipados com células urticantes capazes de capturar pequenos peixes e crustáceos que se aproximem demais. E é claro, não dá para olhar para os olhos-vivos e não pensar nas águas-vivas fogos de artifício do nosso próprio planeta. Essa espécie terráquea também usa a bioluminescência para desorientar e confundir os predadores em baixa luminosidade. Uma convergência evolutiva fascinante. É como se mesmo em bilhões de quilômetros de anos-luz, a vida encontrasse respostas semelhantes aos mesmos desafios. Mas enfim, nadando perto de um paredão rochoso, nos deparamos com uma estranha entrada na caverna. Dentro dela, inúmeros fitoplânctons bioluminescentes brilham como se fossem um céu subaquático. Mas é no fundo da caverna que algo misterioso se revela. Uma criatura nunca vista por mim e nem por Alanzoca. Então, resolvemos levá-la à superfície. Levando o ovo até a superfície, o calor do sol parece estimular o nascimento de uma estranha criatura. Um trivalve. Apesar de sua aparência nem um pouco amigável, os trivalves são uma criatura extremamente social e carregam uma inteligência absurda. O scan mais profundo revela que a pele do nosso amiguinho aqui, na verdade, é um exoesqueleto flexível, e seu cérebro é absurdamente grande. Isso explica como ele aprende tão rápido. Mas eu não posso me deixar levar por essa fofura. Vamos deixar ele aqui crescendo, vai. E para o nosso próximo estágio, precisamos de algo extremamente resistente e hidrodinâmico. Inspirado nos olhos-vivos, eu desenvolvi um submarino que eu apelidei carinhosamente de O Observador. Esse veículo nos permitirá ir para a Zona Abissal, o lugar mais profundo do Setor Zero. Dentro do Observador, nos aventuramos pelo vasto bioma das zonas termais. Aqui, macro e micro-organismos se agrupam em pequenas fontes de calor geotérmico. Nadando suavemente entre as fontes, o peixe-pena exibe toda a sua coloração vibrante. Com uma nadadeira dorsal e ventral bem desenvolvida, esse é o organismo mais abundante desse ecossistema. E se existe uma fonte de alimento tão farta assim, é porque há predadores ainda maiores em questão de tamanho. Rondando silenciosamente entre os cardumes, surge uma silhueta imponente. À primeira vista, o Cryptozoschus parece uma relíquia do tempo esquecido, um verdadeiro gigante blindado. Seu corpo é coberto por espessas escamas e adorno em saliências pontiagudas que mais lembram uma armadura de guerra do que qualquer outra biologia convencional. E sua aparência impressiona cada vez mais. Sua boca confirma o instinto, uma máquina de trituração poderosa equipada com fileiras de dentes robustos capazes de partir até os ossos mais resistentes. Mas ao escanearmos essa criatura com mais profundidade, algo ainda mais revelador se mostra.
Suas placas ósseas, além de atuarem como proteção em um ambiente hostil, também têm a capacidade de captar calor das fontes hidrotermais mais próximas. Isso permite que Cryptozoschus regule sua temperatura corporal em zonas onde a luz solar jamais poderia chegar. Nadando para longe das fontes termais, a luz vai pouco a pouco desaparecendo, até que a escuridão toma conta completamente do ambiente. Mas mesmo aqui, nas profundezas mais silenciosas do oceano, a vida dá um certo jeito de brilhar. E eu tô falando literalmente, tá? Diante de nós surge um bioma conhecido como Floresta de Pedra, um verdadeiro oásis abissal formado por colônias de corais adaptadas a pressões extremas. As estruturas rochosas se estendem como árvores petrificadas, criando um cenário quase alienígena. E é nesse palco sombrio que algumas das criaturas mais bizarras florescem. Entre elas, uma das mais intrigantes é o peixe-disco. Com um corpo achatado e semi-translúcido, ele parece mais uma folha flutuante. Mas olhando de perto, o que mais chama atenção é sua estranha estrutura esverdeada, que se destaca no seu interior. Um escaneamento mais detalhado revela algo surpreendente. Essas formações abrigam algas simbióticas que vivem dentro do corpo do peixe, fornecendo nutrientes diretamente por meio da fotossíntese. Sem dúvida, uma estratégia de sobrevivência engenhosa, especialmente em lugares onde o alimento é escasso. E por mais absurdo que isso pareça, a natureza terráquea já nos mostrou algo parecido. A adorável lesma-ovelha, por exemplo, é capaz de incorporar cloroplasto de algas em seu próprio corpo, tornando-se quase que uma planta ambulante. Um caso de simbiose tão eficiente quanto fascinante. Opa! Ui! Acho que tive aquela sensação esquisita de estar sendo observado. Do nada, sem aviso prévio e sem o menor sinal de medo, uma forma colossal surge diante do nosso submarino. Em um momento surreal, a criatura se aproxima e encara diretamente nos meus olhos. Então, com um comando tático especial e uma boa dose de sorte, consigo aplicar uma manobra e escapar daquelas presas. E agora, nos afastando, eu posso respirar um pouco e ver essa beleza. Diante de mim está o Chelicerate, uma das criaturas mais temidas de todo o Setor Zero. Com cerca de 40 metros de comprimento, esse Leviatã impressiona tanto pelo seu tamanho quanto pelo seu comportamento agressivo. Seu esqueleto é projetado para suportar pressões de até 50 metros de profundidade, o que permite que ele patrulhe tranquilamente regiões onde a maioria das formas de vida jamais ousariam nadar. Claro que, como um bom cientista e um pouco teimoso, aproveito a oportunidade para escanear essa incrível forma de vida. As análises confirmam o Chelicerate pertence à classe dos Leviatãs, um grupo que reúne os maiores e mais poderosos predadores do planeta 4546b. Seu corpo é revestido por um exoesqueleto espesso e segmentado, mas o que mais chama atenção são suas estruturas bucais, suas quelíceras. Ele possui 2 pares dessas garras curvadas e dentadas, que se movem perfeitamente em sincronia com sua mandíbula. Juntas, elas tornam seu ataque ainda mais devastador, uma adaptação perfeita para agarrar, cortar e dilacerar qualquer presa. Depois desse encontro assustador, bem no fundo do mar, uma forma de vida inesperada nos deixa completamente encantados. Diante de nós, flutuando como uma catedral viva, está o Ventiguard. Ultrapassando facilmente os 100 metros de altura, essa é, sem dúvida, a maior classe de Leviatã já registrada no planeta 4546b. Mas ao contrário dos predadores agressivos que encontramos até aqui, os Ventiguards é uma criatura séssil, ou seja, ele permanece fixo no fundo do oceano, conectado a gigantescas fontes hidrotermais. Essas fontes liberam calor, sais minerais e plânctons que são absorvidos completamente por estruturas filtradoras do Ventiguard, nutrindo e sustentando completamente esse colosso de maneira surpreendentemente eficiente. Mas o que realmente torna esse ser único está dentro dele. Análises iniciais do escaneamento indicam que é completamente seguro entrar dentro dele. E mesmo que isso pareça meio louco, sem pensar muito, eu saio do meu submarino e sigo para suas cavidades. E cara, o que eu encontro ali é simplesmente indescritível. Um bioma interno único, vibrante e ativo. Um verdadeiro jardim subaquático,
Corais adaptados ao ambiente extremo crescem por todos os lados e muitos deles são especializados em absorver metais pesados e toxinas liberadas pelas fontes termais. Estamos literalmente dentro de uma criatura que funciona como um ecossistema ambulante, um refúgio para inúmeras formas de vidas marinhas. Sem dúvida, um dos encontros mais fodas que eu já tive até agora. Retornando para nossa base para restabelecermos os suprimentos e tomar um cafezinho, eu e Alanzoca identificamos uma pequena gruta na superfície a qual ele ainda não tinha explorado. A caverna se localiza no coração do Setor Zero, o ponto médio desse continente. Ao entrarmos, nos deparamos com uma aberração da natureza, um leviatã congelado há milhões de séculos. Explorando melhor, Alanzoca recorda que enquanto era encarnado nesse mundo, esse gigantesco predador dominava essas terras. Após um escaneamento completo, algo verdadeiramente perturbador vem à tona. A análise do DNA desse Leviatã revela uma contradição intrigante. Embora sua morfologia e adaptação indiquem um organismo altamente especializado para a vida aquática, os registros comportamentais mostram que ele passa a maior parte do tempo caminhando pelo continente. E sim, é isso mesmo que você ouviu. Esse é o primeiro Leviatã terrestre que conhecemos. Essa descoberta levanta uma hipótese fascinante. Talvez, em um passado distante, o planeta 4546b não fosse dominado pelos oceanos. A existência de um predador desse porte, com habilidades para se locomover em terra firme, sugere que grandes massas continentais já foram parte essencial da paisagem desse mundo alienígena. É como observar um elo perdido entre os dois mundos. Assim como na Terra, onde os ancestrais marinhos deram origem aos primeiros vertebrados terrestres, esse Leviatã pode ser um remanescente evolutivo de um ecossistema extinto. Bom, depois desse encontro perturbador, completamos nossa exploração e conseguimos todos os recursos para construir um novo corpinho de Alanzoca. Mas tem um pequeno detalhe. Para isso, será preciso mergulhar até o laboratório original de Alan, localizado no coração de uma instalação alienígena, no interior de uma cripta de cristal. Essas cavernas são a formação mais profunda já registrada no planeta 4546b. A pressão aqui é tão extrema que enormes cristais surgem de forma espontânea a partir da parede da gruta. Sério, o cenário é de tirar o fôlego. Gigantescos blocos de cristais reluzem sobre uma luz violeta fantasmagórica, criando um labirinto quase que hipnótico. É nesse exato ambiente hostil que encontramos uma criatura surpreendente, o Triópsis, pequenos organismos que parecem prosperar na solidão. Esses seres, apesar do tamanho modesto, contam com uma adaptação visual incomum. 3 olhos funcionais que lhe garantem uma percepção aguçada do ambiente. E eu sei que pode parecer esquisito à primeira vista, mas na verdade essa adaptação converge com espécies terráqueas, como por exemplo as artêmias, pequenos crustáceos que vivem em águas salobras, também possuem 3 olhos, sendo um deles especializado em detectar luz polarizada. Em terra firme, a misteriosa tuatara, um réptil pré-histórico da Nova Zelândia, carrega no topo da cabeça um vestígio de terceiro olho chamado de olho parietal. Uma estrutura sensível à luz que pode ter funções regulatórias ligadas a esse ciclo circadiano. O Triópsis do planeta 4546b pode parecer alienígena à primeira vista, mas como vemos, a natureza tem um curioso hábito de repetir boas partes da ideia evolutiva, mesmo em mundos completamente diferentes. Avançando um pouco mais pelas profundezas da cripta de cristal, emergimos em um dos locais mais enigmáticos de todo o planeta, o chamado Salão dos Criadores. Esse nome não é à toa. O ambiente aqui é totalmente diferente. As formações cristalinas que antes brilhavam com tom de violeta dão lugar a colossais estruturas avermelhadas que se erguem como pilares de uma catedral esquecida. A explicação para esse espetáculo visual está na altíssima concentração de berínio, um elemento raro que, sob as intensas pressões e temperaturas desse bioma, cristalizam-se em formas bizarras, como se eu estivesse dentro do coração cristalizado do planeta. Explorando os solos do Salão dos Criadores, encontramos uma criatura verdadeiramente familiar.
Assim como a lagosta boxeadora, que desenvolveu um soco mais forte do que uma bala, o caranguejo boxeador avança no meu traje subnáutico, confiante de que iria me nocautear. Escaneando essa criatura, vemos que essas garras enrijecidas foram completamente adaptadas para um movimento rápido e letal. Um soco tão forte que é capaz de quebrar as rochas e cristais dessa caverna. Agora ferrou. Um enorme leviatã tá me atacando. Sai, sai, demônio! Depois de muito esforço, o monstro me solta e antes que ele pudesse me dar outra mordida, eu consigo fugir entre os cristais. Acho que agora estamos a salvo, pelo menos por enquanto. À nossa frente, o imponente Verme das Sombras, um leviatã com quase 60 metros de comprimento e adaptações dignas de um predador máximo da região. Observando seu scan, podemos compreender melhor sua incrível estratégia de caça. Em seu ventre, uma estrutura bioluminescente atrai presas com uma facilidade absurda. Além disso, esse órgão é responsável por liberar toxinas paralisantes. Isso quer dizer que sem a minha armadura eu estaria completamente na vala. Por sorte, a única baixa que tivemos foi uma pequena fenda no nosso traje avançado. Nossa única esperança é chegar até o laboratório o mais rápido possível. Entre os cristais, com um brilho único, avistamos a entrada do que parece ser o posto avançado de Alan. Colocando os materiais na forja, o sistema parece reconhecê-los e começa a fabricar um novo corpo do nosso amigo. E enquanto observamos essa engenhoca funcionando, eu e Alanzoca começamos a lembrar de toda a nossa aventura junto. Esse corpo é a junção de mais de 20 espécimes que juntamos e catalogamos ao longo da jornada. Além disso, há outros inúmeros materiais inorgânicos que vão com certeza fornecer tudo o que ele precisa para sobreviver. E agora sim, finalmente o corpo de Alan está completo. Bom, e com ele fora da minha cabeça, com seu novo corpinho, acho que ele não vai precisar mais da minha ajuda. Ele está livre para fazer o que quiser. Então, depois de voltarmos juntos à superfície, ele decide que voltará a seu planeta natal em busca de arquitetos ainda vivos. E sério, eu achei que não ficaria emocionado, mas depois de tanto tempo sozinho, ter um companheiro, ainda mais um alienígena, foi uma das experiências mais construtivas que eu já tive. Eu só espero que Alan encontre o que procure. E agora, com todos os suprimentos estabelecidos e minha nave consertada, só me resta também voltar aos meus amigos. Se você ficou até aqui, muito obrigado por dividir o seu tempo comigo. Sério, muito obrigado mesmo, cara. Se você não deixou o like ou um comentário, eu vou pedir encarecidamente que você deixe aí, porque isso fortalece muito o nosso canal, ajuda eu ganhar um dinheirinho e pô, mano, enfim, se você gostou do vídeo, ele agregou, deixa o like aí, não vai custar nada. No mais é isso, até o nosso próximo encontro. Tchau!